dia, meu nome é Priscila, eu sou médica veterinária e atuo na Universidade Federal do Rio de Janeiro como técnica de biotério. E o tema dessa aula é reprodução animal e sua importância na pesquisa, parte 2. Como visto anteriormente na aula 1, os modelos murinos eles são atualmente os mais utilizados na pesquisa, principalmente ratos e camundongos, porque eles se tornaram modelos experimentais ideais devido a diversos fatores, como já citado. Porém, uma das características mais importante é que esses animais eles permitem a manipulação genética. E para a reprodução ela é importante porque ela entra justamente nessa característica. Como esses animais eles são geneticamente definidos, é preciso ter um controle da reprodução para que possamos manter e perpetuar a nossa linhagem. Essa é um dos fatores mais importantes para a reprodução animal. É controlar a reprodução para que possamos ter animais geneticamente definidos. Porém, além desse fator, existe também uma outra importância em relação à reprodução animal. Ela deve ser controlada por quê? Ela deve ser planejada por quê? Porque o planejamento do número de animais gera resultados confiáveis utilizando o menor número de animais possíveis. E aí a gente entra então nos 3 R's, que são substituição, redução e refinamento. E controlando a reprodução, é possível encaixar esses animais, então, numa redução, porque a gente controla o número de animais. A gente tem esse controle. E, além disso, o refinamento também, como foi visto na aula, em uma outra aula de cálculo amostral, calculando direito o número de animais necessários para realizar a sua pesquisa, é uma maneira de refinar e, consequentemente, você tem um número ideal. Você não tem animais de mais e você também não tem animais de menos, porque isso interferiria nos seus resultados. Após fazer, então, o cálculo amostral, o número de animais necessários para o experimento, para a sua pesquisa, deve ser enviado ao biotério. E, então, permite um planejamento das colônias que vai visar produzir os animais necessários para atender ao pesquisador. E o planejamento, como já falado anteriormente, ele permite reduzir o número de animais, assim como o custo da produção, evitando acasalamentos desnecessários, com consequente perda dos animais produzidos. A solicitação dos animais necessários ela deverá ser realizada ao biotério com uma antecedência de 3 meses, para que ele possa se planejar e fornecer os animais no tempo hábil. Deve haver uma integração entre a SEUA e o biotério fornecedor. Por quê? Vai caber ao biotério fornecedor controlar as informações descritas na carta de aprovação da SEUA. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aprovação para utilizar 50 camundongos de uma determinada linhagem, de um determinado sexo, o biotério ele não pode fornecer animais excedentes. Eu não posso fornecer 70 camundongos se o permitido para aquele projeto foi 50. E também não justificaria eu fornecer ratos se ele tem aprovação apenas para trabalhar com camundongos. Por quê? Isso impede que os animais sejam usados indevidamente, tanto em número quanto em procedimentos que não estão autorizados pela SEUA. E o pesquisador ele deverá se responsabilizar pelo recebimento, manutenção e utilização desses animais. Lembrando apenas alguns parâmetros reprodutivos que são importantes. Maturidade sexual de camundongos ela ocorre de 28 a 35 dias, em ratos ela ocorre de 40 a 60 dias. O ciclo estral de camundongos e ratos ele tem duração aproximada de 4 a 5 dias, período de gestação de 19 a 21 dias em camundongos e de 21 a 23 em ratos, desmame de 21 dias normalmente para camundongos e ratos, com exceção para algumas linhagens de camundongos que são isogênicas. Esses filhotes eles têm um crescimento
mais lento, então é aconselhado que se deixe até 30 dias no máximo, e a vida reprodutiva de ratos de 10 a 12 meses e de camundongos fêmeas de 6 a 10 ninhadas, enquanto machos podem ser mantidos na reprodução de 12 a 18 meses. Relembrando, o que define o sistema de acasalamento é a classificação genética. Animais consanguíneos é fruto do acasalamento entre irmãos, eles deverão ser mantidos em acasalamento dessa forma, e os animais heterogênicos o acasalamento aleatório. E biotérios com grandes demandas, eles têm a necessidade de estratificar as colônias, ou seja, ele vai dividir as colônias em fundação, expansão e produção. Agora, eu gostaria de praticar um pouco mais. Na aula anterior nós vimos bastante conceitos e nessa aula eu gostaria de demonstrar a parte mais prática. Em biotério de produção é importante o conhecimento de índices zootécnicos da colônia, como por exemplo fertilidade, prolificidade, intervalo entre partos, taxa de desmame, taxa de mortalidade e outros, pois dessa forma existe a possibilidade de periodicamente avaliar a eficácia da produção e o fornecimento de animais em relação ao planejamento individual. Os registros individuais, eles são utilizados em todas as colônias. Mesmo as colônias estratificadas, eles devem ser usados. E eles vão servir para a identificação dos animais da caixa de acasalamento e coleta de dados reprodutivos. No slide é possível observar ali no centro 2 modelos de registros individuais de acasalamentos. Um é referente ao acasalamento de animais heterogêneos e o segundo é possível observar o registro de animais isogênicos. O que é importante nesse registro? Extrairmos o maior número de informações reprodutivas. E ele deve ser simples, porque quem está manipulando esses animais, quem está fazendo esses registros, eles não podem ter dúvidas. Então, vamos lá. O que contém nesses registros reprodutivos? O número que identifica a caixa de acasalamentos. No registro de colônias heterogênicas, é possível observar o grupo. Nesse caso aqui é o grupo que vai ser formado. Todos os filhotes que nascem dessa caixa, elas vão pertencer ao grupo A. A linhagem ou cepa. Os dados do macho, ou seja, aqui o macho ele vem do grupo B e tem a data de nascimento, os dados da fêmea, a data do acasalamento, e aí tem a data do parto, o número de animais nascidos, o número de animais desmamados por sexo e o destino ou observação. E na etiqueta ao lado é possível observar também ali a geração. Apesar da etiqueta ela estar simples, nesse modelo a gente consegue extrair bastante informações reprodutivas. Por exemplo, ali eu tenho a data do parto e o número de partos e o número de filhotes nascidos e o número de filhotes desmamados. Com isso, eu consigo saber quantos filhotes nascem e qual que é a taxa de mortalidade. Além disso, pela data dos partos, eu consigo saber intervalo entre partos, data de acasalamento e nascimento dos reprodutores e quantidade. Eu consigo controlar esses animais para que seja feita a renovação quando necessário. E ao lado, nós temos a etiqueta dos animais que ficarão em estoque, ou seja, aqueles que serão fornecidos ou os animais que serão utilizados para formarmos novos acasalamentos. Após a obtenção desses registros individuais, esses dados eles devem ser coletados e o ideal é que se planilhe todos esses dados. Por quê? Você tem como agrupar e registrar esses dados para uma posterior análise dos resultados. Nesse caso, você consegue analisar o grupo, você consegue analisar aquela colônia, como ela está em relação à reprodução. Existem hoje diversos aplicativos em que é possível gerenciar um biotério e controlar a colônia. Porém,
As tabelas, as planilhas, elas podem ser realizadas em Excel, que é um programa de fácil acesso e que consegue nos dar também ferramentas fundamentais para podermos fazer esse controle. Então, nesse modelo de planilha aqui, é possível observar o número da caixa, a data de acasalamento, a data de eliminação, quando esses animais foram eliminados, para ter uma ideia de como é realizado esse manejo, a data de nascimento do macho e o número, a data de nascimento da fêmea e o número, nesse caso são 2 fêmeas para um macho, se eles estão presentes na colônia. Essa tela ela pode ficar fixa e ao lado vai colocando as informações referente aos filhotes, referente ao parto. Então é possível observar que, como tem 2 fêmeas e um macho nessa caixa, ambas as fêmeas elas tiveram filhotes, porém a primeira ela teve 8 filhotes com 7 desmamados e a segunda ela teve apenas um filhote com nenhum desmame. A partir daqui a gente já consegue tirar um dado reprodutivo. E aí embaixo tem o número de partos, o número total de filhotes, o número de filhotes desmamados, a taxa de desmame, que vai ser importante para fazermos alguns cálculos que eu vou mostrar mais à frente, e a taxa de natalidade mensal. Após planilhar também todos esses registros reprodutivos, é importante termos o mapa de controle genético. Eles são usados nas colônias isogênicas para direcionar o acasalamento gerando consanguinidade e nas colônias heterogênicas para promover maior heterozigose possível. Então, embaixo tem um exemplo de mapa de controle genético, onde deve constar o nome do biotério, a linhagem e qual tipo de colônia é, se ela é uma colônia de fundação ou se ela é uma colônia de expansão. Embaixo tem o número das caixas e a geração. Esse aqui eu parei na 3ª geração, mas esse mapa genético, a tendência é que ele se continue. E após a coleta dos dados reprodutivos, podemos fazer então a análise dos resultados, que é muito importante. São eles: a taxa de fertilidade, onde nós vamos pegar o número de fêmeas prenhas e vamos dividir pelo número de fêmeas acasaladas e multiplicar por 100, onde vai gerar essa taxa de fertilidade, esse dado é importante. Prolificidade, que é o número de filhotes nascidos dividido pelo número de fêmeas. Ao lado eu coloquei exemplos para facilitar. O intervalo entre partos, que consiste na data da aparição menos a data anterior. Nesse caso, a gente vai conseguir ver se essas fêmeas elas estão com um intervalo entre partos muito longo. Se for acima de 60 dias, inclusive, é indicado que realize o descarte zootécnico, porque a gente não consegue aproveitar da melhor maneira possível essas fêmeas. A precocidade reprodutiva, que é a data da primeira aparição menos a data do acasalamento, vai gerar também a idade com que a fêmea ela gerou pela primeira vez. A taxa de desmame, que é o número de filhotes desmamados dividido pelo número de filhotes nascidos multiplicado por 100. Aqui eu dei um exemplo onde 85% é a taxa de desmame. Então, assume-se que 15% restante seja a taxa de mortalidade. A produtividade, que é o número de filhotes desmamados dividido pelo número de fêmeas. E a vida útil reprodutiva, que é o número de parições dividido pelo número de fêmeas. Nesse próximo slide, eu coloquei um exemplo, que é uma tabela extraída de um manual do Jackson, que eu vou falar dele no próximo slide, onde é possível ver diferentes linhagens e as suas taxas reprodutivas, a idade da primeira aparição, o número de filhotes, se elas são responsivas à superovulação. E você fazendo o controle desses animais no seu biotério, você consegue compará-los com dados já existentes na literatura, como é o caso dessa tabela que eu coloquei para exemplificar. Então aqui, grande parte dessa aula ela teve como referência o manual do Jackson, que ele fala muito bem, muito profundamente sobre esse manejo reprodutivo. Então, é um manual em que eu indico
a leitura como um material complementar para tirar dúvidas. E foi extraído também desse manual uma tabela a respeito do dimensionamento de colônia, que foi uma forma que eu tive de trazer de maneira relativamente simples como dimensionar a colônia para que você consiga realizar todos os seus experimentos e para que você não perca a colônia também, você consiga fazer um manejo reprodutivo adequado. Para dimensionar corretamente uma colônia de camundongos, devemos considerar alguns fatores. São eles: número de camundongos necessários, utilidade de cada sexo, necessidade de genótipos específicos e camundongos pareados por idade, número de cepas necessárias, tipo de acasalamento, produtividade, número de acasalamentos improdutivos, vida reprodutiva da fêmea, número médio de frequência de ninhadas, número médio de filhotes por ninhada, razão sexual média por ninhada, ou seja, o número de machos e o número de fêmeas, porcentagem de sobrevivência ao desmame, entre outros. Com isso, eu quis trazer esse formulário, eu vou explicar ele passo a passo, e no material suplementar dessa aula, ele vai ser colocado à disposição de uma maneira adaptada e traduzida para facilitar. O que contém, então, nesse formulário, para que a gente consiga dimensionar de maneira simples quanto de animais, quanto de fêmeas em reprodução nós vamos precisar ter. A primeira linha, ela está perguntando justamente isso: quantos animais você precisa, e nesse caso será colocado o número total de animais que você precisa para o seu experimento. Na segunda, ela está perguntando se existe uma diferença de idade aceitável para o seu experimento, e aí se os animais precisarem ser todos da mesma semana, você vai colocar o número 1. Se eles puderem ter uma diferença de 2 semanas, por exemplo, eu posso usar camundongos de 5 a 6 semanas, escreve o número 2. E se você puder usar camundongos com uma diferença de 1 mês, você pode, por exemplo, de 4 a 8 semanas, você coloca o número 4. Nessa linha 3, ele pergunta qual que é a sua frequência de utilização dos animais. Se você precisar utilizar esses animais semanalmente, retirá-los semanalmente, 1. Se você puder, a frequência de utilização for a cada 2 semanas, 2. E se a frequência de utilização for uma vez ao mês, o número 4. E aí, você vai dividir a linha 1, que é aquela primeira lá em relação ao número de animais necessários para a sua pesquisa, com o menor número da linha 2 ou da linha 3. Se você, por exemplo, colocou 1 na linha 2 e colocou 2 na linha 3, você vai dividir a linha 1 pela linha 2, o número total dividido pelo menor número. Na linha 5, ela está relacionada ao gênero. Se você tiver que usar um gênero ou outro, ou você vai usar machos ou você vai usar fêmeas, você vai escrever 2. E se você tiver a possibilidade de, nos seus experimentos, utilizar ambos os sexos, nesse caso você vai colocar 1. A linha 6 está relacionado ao manejo, ao esquema de acasalamentos da sua colônia. Se for homozigoto, homozigoto 1. Se for heterozigoto, homozigoto 2. E se for heterozigoto, heterozigoto 4. E a próxima linha você vai poder fazer os seus experimentos com um número menor de animais? Se for sim, digita 1. Se for 2, você vai precisar colocar um fator de correção. Aqui nesse caso está exemplificando, você vai precisar de 10% a mais. Isso também, lembrando, deverá constar na carta de aprovação da CEUA com animais excedentes, caso aconteça alguma coisa. E aí você coloca esse fator de correção. Se for 10% a mais, por exemplo, 1,1. E aí, a partir daqui, a gente vai calcular quantos filhotes são necessários a serem produzidos por semana. E aí, para isso, basta multiplicar as linhas 4, 5, 6 e 7. E aí,
Passando para a próxima fase agora, que é a linha 9, 10 e 11, lembra daqueles índices zootécnicos que eu acabei de falar que eles vão ser importantes para dimensionar a colônia? Eles entram aqui quando a gente vai determinar a produtividade da sua colônia. E aí ele pergunta qual o número de filhotes desmamados por ninhada na linha 9. Na linha 10, ele pergunta quantas ninhadas são produzidas por fêmea reprodutora. Se você mantém, um exemplo aqui, se você mantém essa fêmea na sua colônia por 6 meses de vida reprodutiva, 6 meses, e ela gera ninhadas a cada mês, ela aproveita aquele cio pós-parto, você provavelmente vai colocar o número 6 aqui. Então, você vai precisar saber desse dado. E o último é qual a vida reprodutiva desses animais em semanas. A partir disso, a gente vai calcular quantos filhotes são desmamados por semana, na linha 12. E aí, para isso, basta dividir a linha 10 pela linha 11 e multiplicar pela linha 9. Aqui, você já tem o número de filhotes. Na próxima linha, aqui para calcular o número de fêmeas em acasalamento, basta dividir a linha 8 pela linha 12. E aí arredonda para o próximo número inteiro. Aqui nessa etapa, você já tem quantas fêmeas são necessárias para se fazer a reprodução para a obtenção dos animais que serão realizados no seu experimento. Nesse caso aqui, se o biotério ele for estratificado, ele está se referindo à colônia de produção. Já no próximo slide, a gente vai preencher as informações para saber quantas fêmeas são necessárias para fazer a manutenção da nossa colônia. E aí, nessa linha 14, está pedindo para você determinar as fêmeas necessárias semanalmente para a reprodução. Basta dividir a linha 13 pela linha 11. Na linha 15, para determinar o número de fêmeas adicionais para repor os acasalamentos, multiplicar a linha 14 por 2, não é pela linha 2, é multiplicar 14 por 2 e dividir pela linha 12. E no final, para saber o número de fêmeas necessárias para toda a colônia, tanto para serem utilizadas como repositoras, mas para serem utilizadas também como produtoras, basta somar a linha 13 com a linha 15. E dessa forma você tem o número de fêmeas necessárias para atender todos os usuários do biotério e também manter esses animais em produção. E, finalmente, para ter sucesso nesse dimensionamento de colônia, a chave é reduzir os custos da colônia de camundongos ou ratos e maximizar o uso de animais da colônia. E aí, quando for possível, utilizar ambos os sexos, utilizar todas as idades, utilizar animais semanalmente em uma faixa etária, substituir reprodutores envelhecidos de acordo com um cronograma rigoroso. Isso é muito importante porque muitas vezes os custos de produção eles aumentam muito por estarem sendo mantidos na produção acasalamentos que não são produtivos e, finalmente, substituir reprodutores não produtivos, como eu falei anteriormente, o mais rápido possível. Eu espero ter ajudado com a parte de manejo reprodutivo, um pouco mais da prática, e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está no slide. Muito obrigada.